bom, terceiro ano feliz? Tudo bom, meninos felizes? Tudo bom, gurizada? Tudo bom, mocinha? Então, gente, tá? Vamos aqui, nós temos mais um encontro agora, tá? Tá cedo, tudo bem, mas nós iremos conseguir. Então, hoje nós iremos falar sobre uma matéria mais tranquila, tá? E outra bem mais tranquila. Hoje nós iremos falar sobre o cubismo. Cubismo. Bem, vamos recapitular um pouquinho o tempo, né? Na última aula, nós falamos o quê? Sobre o fauvismo. Eu falei sobre o fauvismo geral, tá? Então, como eu falo assim, falei sobre os artistas fauvistas, né? E tudo mais. E vocês estão sabendo já que o fauvismo, ele foi muito rápido, né? Os artistas vieram, deu aquela explosão, né? Vão figurativo, e depois cada um acabou indo para o seu ramo, assim. Cada um foi indo para um canto. E desses cantos, um foi o quê? O cubismo. Tudo bem, então? Tá, tipo, e aí, como é que surge o cubismo, afinal? O que é o cubismo? Bem, gente, vamos primeiro pegar a parte histórica. No cubismo, nós temos dois artistas, um chamado Braque e o outro chamado Picasso. Tudo bem? Tanto Braque como Picasso vão ter contato com o fauvismo. No fauvismo, uma das coisas que aconteceu em relação à arte foi a queda da perspectiva, ou seja, a ausência da perspectiva. O que esses caras fizeram? Eles fizeram o seguinte: pegaram a perspectiva e desconstruíram. Desconstruíram a perspectiva. Lembre que perspectiva é uma técnica artística ao qual você consegue representar a profundidade. Então, eles chegaram e representaram isso, mas não. Faz o seguinte: não vamos usar mais a perspectiva, não iremos mais usar, digamos, essa técnica. Tá? Ok. Então, tanto o Braque como o Picasso tiveram contato com o fauvismo nessa parte que rompe com a perspectiva. Mas vamos lembrar o seguinte: do Braque e Picasso, apenas o Braque fez parte do fauvismo. O Picasso não. O Picasso estava ligado com outra fase, outra coisa do tipo. Tá bom? Mas mesmo assim ele teve contato. Ok. Depois disso, os dois tiveram contato com outro tipo de arte. Na verdade, outro tipo de arte não, com um artista específico, chamado Cézanne, Paul Cézanne. O Cézanne, ele tinha uma característica interessante. Ele gostava de permitir, ou melhor, gostava de deixar claro que na construção da figura humana, na construção do cenário dele, existiam figuras geométricas. Tio Cláudio, eu não entendi. Vamos lá então. Lembra quando nós fazemos, quando eu construo um desenho para vocês, eu estou mostrando alguma técnica de desenho, eu falo, ó, gente, começa aqui, ó, pela forma geométrica, faz uma esfera como se fosse a cabeça, depois você faz um triângulo como se fosse o corpo, outra esfera maior, depois você faz um cilindro como se fosse a perna, etc, etc. Essa técnica, ela vai ser conhecida durante muito tempo, tá? Ou durante muito tempo mesmo. E o que vai acontecer? O Cézanne, ele vai querer deixar claro que isso existe. Tipo, como assim? Vamos lá de novo. Quando você está fazendo um desenho, então você utiliza essa técnica de você pegar o corpo humano e deixar em forma geométrica para você ter um maior controle da posição, um maior controle da luz e da sombra, para você ter um maior controle até mesmo da musculatura. Depois que você faz essa parte da figura geométrica, o que acontece? Você coloca as linhas mais naturais, que nós chamamos de linhas orgânicas, que é o que dá o formato como se fosse um corpo humano mesmo. Você faz desse jeito. Tá? Estão entendendo? Após esse momento, você vai deixando o desenho cada vez mais claro, mais natural, colocando os detalhes, até que ele chega no que nós chamamos de desenho acadêmico, ou tem um desenho mais certinho. Então, nós fazemos desse jeito, ok? Por exemplo, na pintura acadêmica, nunca, se nem em sonho poderia aparecer a construção geométrica. Sério mesmo, nem em sonho poderia aparecer a construção geométrica. Tinha que parecer somente tudo bonitinho, certinho e tudo mais. Veio o Cézanne. E o Cézanne, ele olhou assim e falou assim: quer saber, gente, eu vou deixar claro para a pessoa que ali tem uma figura geométrica. Então ele deixava o corpo das figuras humanas dele muito mais quadrada, não tão extrema igual o cubismo, mas ele já deixava claro, já deixava evidente que ele estava permitindo que você percebesse a construção da figura humana de maneira geométrica. Então você perceberia que aqui, em vez de deixar redondinho, bonitinho, tudo certinho, ele já deixou quadrado, ele deixava evidente que o corpo humano possui digamos assim, uma figura geométrica no tronco, um cilindro no braço e por aí vai. Então ele estava deixando isso bem bastante claro. Ao invés de fazer aquelas linhas bonitinhas, com tecido caindo tudo certinho, ele colocava linhas assim, ó, indicando que aquilo era o tecido. Isso aí foi o Cézanne.
Tá? O Cézanne, assim como alguns outros, são chamados de pintores pós-impressionistas. Tá? Ok. E aí, o que acontece? Aí o Picasso e o Braque têm contato com essa aí, com esse tipo de arte. O Picasso e o Braque têm contato tanto com o Cézanne quanto o pessoal do Fauvismo. E aí eles gostam muito, muito, muito mesmo. Cara, quer saber? Vamos pegar o que esses caras desenvolveram aí e vamos levar mais longe. Vamos ampliar, vamos ser mais radicais. Então eles quebraram com a perspectiva e vão usar a figura geométrica. Aí você pergunta, mas como é que eles vão fazer isso? Bem, da seguinte forma, olha só. Na perspectiva, você utiliza o quê? A linha do horizonte, você tem um ponto de fuga, você tem os fugantes, você tem o aresta, você tem a veta, toda aquela parte de construção geométrica na matemática. Você tem toda essa parte. Só que é o seguinte, você consegue enxergar apenas um lado de uma vez. Vamos ver um exemplo? Deixa eu pegar esse meu livro aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse livro, está aqui. Esse livro aqui, vocês podem olhar que é o seguinte, que para você ver um lado dele, você não pode ver o outro. É a visão humana. Então, no meu caso, vocês estão diferentes. Mas no meu caso, eu estou vendo aqui a parte da frente, mas não estou vendo essa parte que vocês estão vendo. E nenhum de nós está vendo o quê? As laterais. Para eu ver a parte de trás, eu tenho que fazer isso. Eu mudei o ângulo, agora vocês estão vendo a parte de trás, eu estou vendo isso aqui, mas nenhum deles nós estamos vendo. E para nós vermos um dos lados, tem que fazer isso aqui, ó. Aí eu estou vendo essa parte e vocês estão vendo essa aqui. Estão vendo? Ou seja, nós não conseguimos ver todos os lados ao mesmo tempo. Mas, se eu abrir, pronto, tá aí, ó. Agora eu consigo ver todos os lados ao mesmo tempo. Claro que esse aqui não conta porque não tem como abrir assim, mas eu consigo ver. Ou seja, com a figura geométrica, eu consigo olhar todos esses lados. Aí a pergunta é, e com uma figura orgânica? É possível? É bem mais complicado. Bem mais complicado. Porque tenta fazer isso que eu fiz com uma esfera. Vai desfigurar. É igual um mapa. Não tem um mapa mundi? O mapa mundi nós sabemos que é uma representação em escala do planeta Terra, mas ali sofre algumas deformações. Já repararam que alguns países, tipo esses que ficam assim mais acima, dá a impressão que eles são muito grandes, na verdade eles são bem pequenos. Por quê? Porque o planeta em si não é uma figura geométrica. Quando você abre ele, para ver todos os lados ao mesmo tempo, algumas partes irão sofrer deformações. Concordam comigo? Sim. É isso que acontece. Então, com o corpo humano, também vai sofrer essas deformações. Quando você abre, para você ver todos os lados ao mesmo tempo, vai sofrer essas deformações. Um jeito deles tentarem amenizar isso é transformar o corpo humano o quê? Em figura geométrica. Então, antes de você fazer uma representação do corpo humano, eles tentam imaginar um corpo humano de uma forma geométrica e depois, como se fosse o quê? Esse corpo humano tivesse aberto e você pudesse ver todos ao mesmo tempo, o lado. Estão percebendo, gente? Então, isso é o cubismo. Isso é o cubismo. Aí você tem uma seguinte pergunta depois. Quem foi que inventou o cubismo? Quem começou? Foi Braque ou foi Picasso? Eu vou deixar isso aí no outro videozinho. Tá? Em relação à música, o que nós iremos falar? Música nós iremos falar sobre, bem tranquilo também. Música e cinema. Cinema e música. Por quê? Gente, imagina um filme sem música. Consegue imaginar? Perde parte da graça, não perde? Muito mesmo. Por quê? Porque a música está no cinema não apenas por um motivo estético. Tudo bem, alguns estão, tá? Mas não está ali apenas por um motivo estético. Ela está ali porque realmente está querendo melhorar a sua relação com a narrativa. A música está ali para fazer uma outra tipo de narrativa. Talvez uma em qual o autor e o ator não conseguem estar passando. Então, ela está ali para reforçar o sentimento. Vamos pegar alguns exemplos de filmes. Vamos pegar um filme de terror qualquer. Vamos aqui fica melhor. Vamos pegar a Psicose. Psicose é um filme clássico de um autor chamado... Como é que é o nome dele? É algum no primeiro nome, não me lembro. Hitchcock. Tá? Não me lembro o nome. E tem uma cena clássica desse filme que é interessante. Não, o filme é bem antigo, tá, gente? É bem antigo. Tá? Ele é em preto e branco e tudo mais. Mas tem uma parte desse filme que é bastante interessante, que é a seguinte. Tá lá a mocinha no banho, tá lá tomando banho, toda aquela cena normal. E aí,
começa a aparecer o maluco. Aí o maluco vai cometer um crime, sabe? Então, nessa parte, não tem mais som. Não tem som de chuveiro, não tem som da menina cantando, não tem som de barulho nenhum. Apenas tem o quê? Silêncio. Aí, quando o camarinha chega na parte do banheiro, aí ele vai cometer o crime, o que que acontece? Ao invés de ser grito, aquela coisa toda, ele coloca música. E a música é uma música bem de suspense. Aquelas que você percebe assim, nossa, essa música está acontecendo alguma coisa. E coisa boa não é. Então, vocês estão percebendo, gente, o quanto que é interessante o uso da música no cinema? Tá? Em alguns casos, a música utilizava filme, ou perdão, em alguns casos, os filmes não utilizavam música? Sim, em alguns casos, sim. Então, tem realmente exemplos de filme onde o uso da música é mínimo. É mínimo. Como, por exemplo, esse que eu acabei de falar, Psicose, do Hitchcock. Mas outro, por exemplo, nós temos um filme de terror chamado O Exorcista, que você conhece. Eu imagino que vocês devem ter conhecido, é um baita de um filme, sabe? E o Exorcista, ele tem uma coisa interessante nesse filme. Qual que é? O filme não tem som. Não tem som, não tem música, não tem nada. É apenas aquele som ambiente, algo caindo, aquela coisa toda. Óbvio, que isso foi proposital. O diretor fez isso justamente para poder dar um suspense maior. Em apenas algum minuto do filme, em apenas alguns poucos minutos do filme, de 2 horas, alguma coisa, tem música. E não é qualquer música também, não. É aquela música que vai reforçar a narrativa. Aquela música que você vai escutar e você fala, nossa, cara, essa música aí dá uma sensação estranha. Porque é o objetivo. Porque nós sabemos que a música age diretamente com o quê? Com o seu lado emocional. Nós sabemos que a música age diretamente com o quê? Com o seu lado psicológico. Então, como é um filme que tenta te dar um certo desconforto mental, um certo desconforto, assim, digamos, espiritual, então eles utilizam a música exatamente num momento específico, que é para você ter aquela sensação de, nossa, que coisa chata isso aqui. Estão percebendo? Mas pegamos outro exemplo. Pega o filme do Titanic, aquele Titanic lá, um baita filme, vencedor de 11 Oscars, é um pouquinho mais antigo, mas mesmo assim é um bom filme, é um excelente filme. Vocês conseguem visualizar o filme do Titanic sem aquela parte da música? É muito difícil, não é? É muito difícil. Porque ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Na verdade, tem um diretor japonês, eu esqueci o nome dele, o Hayao Miyazaki. É o cara que fez A Viagem de Chihiro. Ele diz o seguinte, nenhum filme está realmente pronto enquanto você não encontra a música certa para aquele filme. E é verdade, porque realmente tem uma diferença aí. Por isso que muitas pessoas colocam tema do filme tal, tema do filme tal, tema do filme tal, porque tem essa diferença. Estão percebendo? Gente, obviamente, a música, ela vai começar no cinema de uma maneira bem boba, por incrível que pareça, apenas para ajudar na hora da exibição do filme. Porque os filmes em si eram em preto e branco e eram mudos. Tá? Então não tinha som, nem tinha música, não tinha som, sabe? E para não ficar aquela coisa sem graça no cinema, aquela coisa parada, aquela coisa meio que morta, os donos de cinema, quando fala cinema, é toda aquela estrutura, tá? Os donos de cinema, eles colocavam o quê? Música. Eles colocavam música enquanto estava lá tocando, passando o filme. Só que a música não tinha nada a ver com o filme, não era uma coisa que era compatível com o filme. Poderia estar rolando um filme de guerra lá, todo mundo pegando bomba, explodindo, e o cantor, o músico, está tocando, sei lá, Beethoven, Mozart. Tá? Podia estar sendo uma cena romântica, extremamente linda e maravilhosa, e o cara tocando uma música lá de drama, sabe? Então, durante muito tempo, a música no cinema, ela não fazia parte da narrativa, era aleatória. Depois, realmente depois, o que acontece? Aí sim, os diretores, eles começam a colocar música que seguia a lógica dos filmes, a lógica da cena. Ou seja, tá? Terror, música de terror. Drama, música de drama. Comédia, música de comédia. Então, tudo isso aí tinha a ver. Meninos, então, esses são os nossos dois assuntos da aula de hoje. Nós iremos começar o cubismo e nós iremos falar sobre
a música do cinema. Tudo bem, então? Vamos lá, meninos. Pega uma coisa leve, lanchinhos fácil, sente aí e vem com o tio Clodes. Vamos lá, tô esperando todos vocês.